Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Boa noite para você que está aí assistindo esse vídeo, você que se interessou em participar conosco desse culto virtual diferente, mas não menos importante do que o culto que realizamos em nosso tempo. Eu quero dizer para você que estaremos realizando, enquanto perdurar esse período, esses cultos virtuais. E você sempre será informado do momento em que os cultos irão começar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Será muito importante a sua participação. Vou te pedir para difundir esse canal. O nosso objetivo é fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Então, de repente, você conhece um amigo, uma amiga, pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades com as quais você pode compartilhar esse canal. Será muito importante. Nós já estamos com 299 inscritos. E isso significa que, além dos membros da igreja que se inscreveram, nós temos muitas pessoas que não são da igreja. Então eu queria te convidar a propagar esse canal com aquela pessoa que você conhece, para que nós possamos fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Quero louvar a Deus por você nesse momento. Convido você a cantar comigo esse cântico que fala dessa rendição, quando nós nos rendemos ao Senhor e Ele passou a ser então o nosso Senhor e Salvador. Vamos cantar ao Senhor esse cântico, Me Rendo, mostrando a Ele que nós estamos rendidos à sua vontade, esperando nele e aguardando as boas notícias chegarem. Vamos louvar o Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em seus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer, posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Posso dizer,
A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Não há nada que possamos fazer nesse momento, Senhor, a não ser entregar a Ti o nosso coração e confiar de que tudo o que está acontecendo, na verdade, está debaixo dos Teus olhares. Tua igreja está agora diante do Senhor em culto. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor aceite o culto da Tua igreja, os louvores da Sua igreja, que o Senhor fale conosco através de Sua palavra e que possamos, ao final desse culto, ter crescido na graça e no conhecimento de Jesus. Aceite o nosso louvor, nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. Eu vou pedir licença a vocês para ajustar aqui o meu microfone, mas eu quero, nesse instante, ler com você a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, que nos diz assim: E um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: Tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha mocidade. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Hoje eu quero pensar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre esse tema, quando tudo não é o bastante. Algumas coisas, logo de imediato, me saltam os olhos aqui nesse texto de Jesus. Interessante que Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade. Todas as pessoas que procuravam a Cristo, todas elas, que procuravam Jesus para alguma demanda, para algum questionamento, para tirar alguma dúvida, Jesus sempre conduzia a conversa para o assunto das coisas ou das questões espirituais. Jesus não perdia a oportunidade, não houve um único encontro com Cristo, não houve uma única audiência com Jesus que não terminasse numa conversa acerca do reino de Deus, acerca das questões espirituais. Aqui nós temos um rapaz, muito provavelmente mais um chefe de sinagoga, porque os chefes de sinagoga eram pessoas muito ricas, eram pessoas muito respeitadas na comunidade de Israel, e esse chefe de sinagoga, como um bom judeu, se esforçava para
obedecer à lei de Deus e ele vai conversar com Jesus. E mais uma vez, o que Jesus faz? Jesus conduz a conversa, ele conduz a conversa para os interesses do reino de Deus. Ele vai conduzindo os seus ouvintes de tal maneira que os seus ouvintes sempre vão ter diante de si um desafio. É impressionante, não é? Eu fico pensando muitas vezes como nós precisamos aprender com Jesus os métodos de evangelismo de Jesus. Isso daria até um livro, né? De repente algum escritor de livros tem essa ideia de falar sobre o método evangelístico de Jesus. Por que não? Se eu ficar sabendo de um livro desses, eu vou comprar. Porque é impressionante como que Jesus evangelizava. Ele não sabia ou ele não fazia outra coisa, a não ser conduzir os ouvintes para ouvir o Evangelho. Sinceramente, vamos pensar acerca de nós, dentro dos nossos círculos de amizade, as pessoas com as quais nos relacionamos, não é? Será que nós somos assim? Será que nós temos esse interesse, nós temos esse desejo no coração de fazer com que as pessoas ouçam de Cristo? Fazer com que as pessoas elas tenham alguma informação acerca de Cristo todas as vezes que elas se encontrarem conosco. Fica aí uma grande lição para nós. Não permitir que alguém saia de perto de mim sem ouvir alguma coisa de Jesus. Interessante, seria algo extraordinário. Cada pessoa com quem você conversar durante o dia, com quem você se encontrar durante o dia, receber uma sementinha do Evangelho. Já pensou nisso? É isso que Jesus me ensina aqui. Ele está diante de um jovem, de um rapaz, não sabemos idade, nome, nada disso, não importa, mas esse rapaz, depende da tradução, uns vão dizer rapaz, outros vão dizer jovem, aqui disse um certo homem, não importa. O que importa é que essa pessoa foi conversar com Jesus porque ela tinha dentro dela algumas lacunas. Embora fosse um estrito cumpridor da lei, alguém que estava diante da lei de Deus ali, obedecendo, lendo, conhecendo, tanto é que Jesus cita alguns mandamentos para ele, havia ainda algumas lacunas não preenchidas no seu coração. Mas ele chega diante de Jesus e ele começa a sua conversa com Jesus fazendo algo que era impensado para um judeu. Ele chega diante de Jesus e diz assim: bom mestre, escute, um judeu nunca chamava o outro de bom, nunca. O termo bom, o adjetivo bom, só era aplicado a Deus. Um judeu só se referia a alguém como bom se fosse em relação a Deus. Ele nunca chamava um outro judeu, quem quer que fosse. Podia ser alguém da alta hierarquia, um fariseu, um doutor da lei, um escriba. Eles não chamavam de bom, porque eles tinham consciência da miséria deles diante daquele que é verdadeiramente bom, que é Deus. Quando Jesus ouve isso, Jesus então leva a uma reflexão. Quando ele diz bom mestre, Jesus diz: escute, por que você está me chamando de bom? Você sabe que nenhum judeu faz isso. Você sabe por A mais B que bom é somente Deus. Por que você está me chamando de bom? Será que aquele homem chamou Jesus de bom porque ele reconhecia que Jesus era Deus? Será que aquele homem chamou Jesus de bom porque ele reconhecia que Jesus não era um mero homem? Provavelmente não. Eu quero crer que esse homem aqui, ele chamou Jesus de bom porque ele quis fazer uma média com Jesus. Ou talvez, por que não dizer, ele tinha no coração uma leve percepção de que Jesus realmente era alguém especial. O fato é que Jesus o chama à reflexão e Jesus diz para ele: olha, essa sua pergunta tem só uma resposta. Qual foi a pergunta daquele homem? Bom mestre, que hei de fazer, preste atenção, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Observe as lacunas na alma desse homem. Um estrito cumpridor da lei, alguém que estava diretamente ligado à religião judaica, alguém que, se ele era realmente um chefe de sinagoga, alguém que estava o tempo todo envolvido com a religião. Os chefes de sinagoga eram pessoas que estavam o tempo todo envolvidas com a religião. Mas mesmo assim, esse homem tinha lacunas na alma. Ele não conseguia, de maneira nenhuma, ele não conseguia
preencher as lacunas do seu coração, e ele pergunta para Jesus: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque embora eu faça tudo que eu estou fazendo, eu não consigo respostas para as minhas indagações. Jesus então olha para ele e diz: você conhece os mandamentos. Primeiro Jesus trabalha com ele no campo dele. Primeiro Jesus trata com ele dentro da realidade dele. Ele diz: você conhece os mandamentos, você está envolvido com os mandamentos. Você sabe o que a lei diz. E Jesus cita alguns mandamentos, principalmente mandamentos que estão relacionados, não é? Veja só o que Jesus vai dizer aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Jesus cita alguns mandamentos. Veja só, ele vai falar para o jovem o seguinte: conheces os mandamentos. Primeiro, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, que são aqueles mandamentos relacionados com o próximo. Porque os mandamentos da lei de Deus, eles se dividem em duas partes. Os 4 primeiros dizem respeito a Deus e os 6 últimos dizem respeito ao próximo. E Jesus leva ele à reflexão. Você precisa primeiro entender o verdadeiro propósito da lei. E ele, ao invés de reconhecer que não conseguia cumprir a lei, porque ninguém consegue, a lei de Deus, ela não há ou não oferece nenhuma condição para ser cumprida. Não é esse o objetivo da lei. A lei existe para mostrar a minha verdadeira pecaminosidade, o quão miserável eu sou diante de Deus, para que eu possa apelar para um Salvador. Então, infelizmente, nós não conseguimos cumprir a lei, temos que reconhecer isso, somos pecadores, a lei é perfeita, justa, boa, mas eu não. Então Jesus não queria ouvir dele essa resposta, Jesus queria que ele refletisse e, na verdade, reconhecesse: Senhor, mas é tão difícil cumprir a lei. Senhor, eu não consigo, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique a isso, eu não consigo. Então Jesus, fazendo essa pergunta, ele ouve a seguinte resposta. Veja só o que o jovem vai dizer para ele, aqui no versículo de número 21. Olha que resposta. Não era essa a resposta que ele deveria dar, porque essa resposta não refletia a realidade do seu coração. Ele diz assim, no versículo 21, tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Só que ele não falou a segunda parte. Ele poderia ter dito assim: tenho obedecido a tudo isso desde a minha juventude, mas não tem adiantado nada. Tenho obedecido tudo isso desde a minha juventude, mas eu continuo vazio. Tenho obedecido tudo isso desde a minha juventude, mas o meu coração está repleto de lacunas. Mas ele não responde a segunda parte, que era a mais importante. Então Jesus olha bem para aquele jovem e diz assim: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Veja só, ele vai dizer, ainda te falta uma coisa, versículo 22. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus está dizendo para esse homem que ele não cumpria a lei, porque a lei proibia ter outro Deus além do nosso Deus. Não adianta cumprir 5, 6, 4, 3 mandamentos. Você tem que cumprir todos eles. E a lei é completa. E os primeiros mandamentos dizem: não terás outros deuses diante de mim. Esse jovem não cumpria a lei. Ele não cumpria, ele não obedecia aos mandamentos de Deus. Isso está claro aqui por quê? Porque ele tinha outro Deus no seu coração. E qual era esse outro Deus? O dinheiro. Tanto que ele vai dizer, a Bíblia vai dizer no versículo 23, ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Está aí o Deus daquele jovem, daquele rapaz. O Deus dele era o dinheiro, ou seja, ele não obedecia à lei de Deus. Ele tinha outros deuses além do Senhor no seu coração. Nós temos que entender isso é muito sério. Muitas vezes nós achamos que idolatria é apenas aquilo que acontece externamente. Mas idolatria pode estar dentro do nosso coração. Podemos idolatrar o trabalho, podemos idolatrar os filhos, podemos idolatrar nosso cônjuge, podemos idolatrar as questões financeiras, podemos idolatrar a nós mesmos. Será que realmente nós só temos um Deus na nossa vida? Será que temos apenas um Senhor na nossa vida? Quando nós cultuamos a Deus, nós estamos realmente reconhecendo
que só existe um Deus diante do qual devemos nos prostrar, muitas vezes nós estamos nos prostrando diante dos altares, diante dos ídolos que são colocados dentro do nosso coração. É isso que Jesus está mostrando para esse jovem. Jesus está falando para esse jovem, infelizmente você não está cumprindo a lei como você diz cumprir. Você ainda tem outro Deus na sua vida, você precisa se desvencilhar desse Deus. Você é idólatra, ainda que não por fora, mas por dentro. Você não é um cumpridor da lei. Você não vai conseguir as respostas que você procura, você não vai preencher as lacunas do seu coração indo por esse caminho. E a prova disso é que ele sai muito triste, ele não obedece a Cristo, ele não se satisfaz com a resposta de Cristo, porque ele era muito rico. Eu tenho algumas coisas para dizer para você, e eu gostaria de pensar agora acerca de alguns pontos muito importantes sobre esse texto, algumas lições que eu aprendo aqui nesse texto, e eu quero compartilhar com você rapidamente, não vou me demorar. A primeira coisa, eu quero dizer para você que esforço pessoal não é o bastante. Nunca foi e nunca será. Esse rapaz se esforçava para agradar a Deus. Ele se esforçava para obedecer a Deus, mas não era o bastante. Ele disse assim, tudo isso tenho obedecido, tudo que Jesus prescreveu, mas não era o bastante, porque ainda havia outras questões para serem resolvidas. Escute, esforço pessoal não é o bastante. Não adianta você se esforçar para ser um cristão. Cristão ou se é ou não é. Não adianta você se esforçar para ser um cristão. Não adianta você querer cumprir com obrigações religiosas achando que isso vai resolver o seu problema com Deus. Não adianta você se esforçar para ir na igreja, se esforçar para participar das programações da igreja, se esforçar para cumprir com seus rituais eclesiásticos. Não adianta você se esforçar para ofertar na igreja. Vida cristã não é esforço pessoal. Vida cristã é resultado de um encontro com Cristo. Quando você encontra verdadeiramente com Cristo, as atitudes que você toma refletem o seu amor a Cristo. Quando você realmente tem um encontro com Cristo, ir à igreja, trabalhar na igreja, louvar o Senhor, ofertar na obra de Deus, se colocar à disposição de Deus, passa a ser uma coisa natural. A sua luta não é isso, a sua luta é contra a carne, contra os desejos pecaminosos. Nós vamos lutando todos os dias. Mas caminhar com Cristo é o resultado de um encontro com Cristo. Não adianta você se esforçar para pintar uma imagem de cristão se você ainda não é um cristão. Esforço pessoal não é o bastante. Ele disse, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, Jesus, mas não tem adiantado nada. Essa é a complementação da frase. Isso não tem sido suficiente para trazer paz para o meu coração. Aquele jovem se esforçava, mas não era o bastante. Muitos que verão esse vídeo talvez ainda não tiveram um encontro com Cristo e vivem se esforçando, mas parece que estão dando um passo para frente e dois para trás. Parece que a vida, ao invés de melhorar, piora. Parece que as coisas, ao invés de se encaixarem, elas se desencaixam. O quebra-cabeça nunca fecha. Meu querido, permita-me dizer para você, não existe completude, não existe resolução dessa questão espiritual se você não passar por Cristo. Você precisa entender que Cristo é a única saída para uma alma perdida. É somente Cristo. Então, esforço pessoal não é o bastante. Aquele jovem disse, tudo isso tenho feito. Mas tudo não é o bastante. Esforço pessoal não é o bastante. Outra coisa que eu aprendi aqui é que, deixa eu te dizer aqui agora com muita clareza, boas intenções não são bastantes. Não adianta ter boas intenções. Ele chega diante de Jesus e ele assim deve ter usado de uma linguagem bem polida e ele disse, bom mestre. Ele estava cheio de boas intenções, repleto de boas intenções, mas não é bastante, filho. Não é bastante, querido. Não adianta você ter boas intenções no coração. Não adianta você ir à igreja e ser amigo do pastor e gostar do louvor da igreja.
Não adianta você falar para sua esposa assim, meu bem, leva essa oferta para a igreja para mim, porque Deus tem me abençoado tanto e eu quero, de alguma forma, expressar a minha gratidão ao Senhor. Leva essa oferta para a igreja para mim. Escute, querido, guarde seu dinheiro, guarde seu dinheiro. Se você não estiver disposto a entregar o seu coração para Cristo, guarde seu dinheiro. Ele não quer seu dinheiro, ele quer você. Não adianta ter boas intenções. Pastor, eu gosto tanto da igreja, a igreja é um lugar tão bom, eu quero que os meus filhos sejam criados na igreja. Querido, não adianta isso. Sabe? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta você estar cheio de boas intenções no coração. Você se lembra de Uzá? Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 a 7, nós já pregamos sobre isso na igreja. Uzá, ele estava ali naquele cortejo, quando a Arca da Aliança foi levada pelo rei Davi para Jerusalém, e o rei Davi colocou a Arca da Aliança em cima de um carro de boi. É óbvio que ia dar errado, mas Uzá, levita, estava ali resguardando a arca. De repente o carro de boi balançou, a arca balançou, ameaçou cair. Aí Uzá colocou a mão na arca para segurar a arca, para que ela não caísse, e ele morreu imediatamente. Estava cheio de boas intenções, mas boas intenções não é o bastante, não são o bastante. Não adianta você ter boas intenções. Não adianta você dizer, eu vou criar meus filhos na igreja porque é o melhor lugar para eles serem criados. Você está cheio de boas intenções para com seus filhos. Olha, eu sou daqueles que eu nunca vou me levantar contra a minha esposa ir para a igreja. Que bacana, parabéns para você. Você está cheio de boas intenções para com a sua esposa. Olha, o que eu puder fazer para ajudar essa igreja, eu vou fazer. Parabéns, muito obrigado. Mas olha, e você? E o seu coração? A quem pertence? Não é? Aquele jovem estava cheio de boas intenções. Ô, bom mestre! Ô, bom mestre! Bom mestre! Ele foi contra algo que não era comum para um judeu. Ele simplesmente desprezou essa questão da regra judaica porque ele quis agradar Jesus de alguma maneira. Bom mestre, será que realmente o coração dele estava ciente disso? Se estivesse, talvez o desfecho dessa história teria sido outro. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não adianta boas intenções. Ou você se entrega, ou guarde as suas intenções com você. Aliás, existe um ditado que diz o quê? De boas intenções, o inferno está cheio. E para encerrar a minha palavra nesta noite para você, boas obras não são bastante. Nunca foram. Você não compra a salvação. Você não compra o prazer de Deus, você não compra os aplausos de Deus, você não compra o ok de Deus, você não compra isso. Não adianta chegar diante de Jesus e falar, bom mestre, se aquilo que você faz não está de acordo com a vontade de Deus. Essa é a verdade. Entende? Ele estava cheio de boas intenções, cheio de boas intenções. Ele estava repleto de uma consciência de que ele estava fazendo a coisa certa, mas ele ainda estava agarrado nas obras. Quando Jesus disse para ele, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz, tenho feito tudo isso. Eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade, eu sou um estrito cumpridor da lei. Se a questão é obras, Senhor Jesus, eu sou o primeiro a entrar no céu. E Jesus diz, não. Ainda te falta uma coisa. E todos aqueles que confiam nas obras, lhes faltará alguma coisa. Todos aqueles que confiam em si mesmos, de que são bonzinhos, eu sou um excelente pai, eu sou um excelente marido, eu sou uma excelente mãe, eu sou um excelente cidadão, eu sou um excelente funcionário, eu sou um excelente membro da igreja, eu faço tudo isso, eu tenho feito tudo isso, eu tenho feito isso pela igreja, eu tenho feito isso pela sociedade, eu tenho feito isso pela minha família, eu tenho feito isso pelos meus filhos. Escute, boas obras não são o bastante. Boas obras não são o bastante. Ou é Cristo ou não é nada. Ou você confia em Cristo ou você está perdido. Não adianta chegar diante de Cristo com seu coração cheio de si. Não adianta chegar diante de Cristo com seu coração cheio de boas obras, porque você não compra Cristo. Você não compra paz.
Você não compra a salvação. Você não compra um lugar no céu. Você não compra a sua salvação. Você não compra o seu nome escrito no livro da vida. Isso é uma dádiva de Deus para todo aquele que crê. Despoje-se dessa roupagem das boas obras. Creia em Cristo e você sairá da presença de Cristo de uma maneira diferente da maneira que aquele rapaz saiu. Aquele rapaz saiu entristecido, você sairá feliz. Aquele rapaz saiu frustrado, você sairá realizado. Aquele rapaz saiu com a mesma lacuna, com o mesmo vazio no coração, você sairá preenchido, porque você aprenderá com Cristo Jesus. É isso que eu gostaria de deixar para você nessa noite. Que o Senhor te abençoe. Digo essa noite porque esse culto está sendo transmitido agora à noite, mas ele foi gravado durante o dia. Mas eu quero que você realmente, verdadeiramente, aprenda uma coisa. Tudo não é o bastante. Tudo não é o bastante. Entenda isso. Permita-me louvar ao Senhor mais uma vez com você, encerrando assim esta celebração. Quero convidar você a cantar esse cântico comigo para o louvor e para a glória do nosso grande Salvador, Senhor Jesus Cristo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não há outro Deus, não há, 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 não dá, sem Jesus não dá, 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 Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor agora e para todo sempre. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Boa semana para vocês.